Durante anos, a franquia de Resident Evil ficou marcada pelos seus protagonistas incríveis. Chris Redfield, que tem um treinamento militar de ponta, Leon, que possui uma habilidade incrível com armas e também é um policial extremamente habilidoso, Jill, que faz parte de uma equipe extremamente talentosa, e até mesmo a Claire, que por mais que não possua treinamento militar confirmado, ainda assim se vira muito bem contra qualquer arma biológica. Até que no Resident Evil 7 muda tudo. A Capcom decide apostar em uma experiência diferente para os seus jogadores. Ela não te coloca no controle de um cara extremamente treinado, de um militar, de um agente extremamente habilidoso, não. Ela te coloca no controle de uma pessoa comum. E esse cara é o Ethan Winters. Ele é uma pessoa comum que caiu no meio do inferno de Resident Evil sem saber lidar, e ele teve que ir aprendendo aos poucos a sobreviver de forma completamente intuitiva. E é por isso que eu acho o Ethan tão incrível, e hoje eu vou explicar exatamente o porquê que ele é um personagem que você, por mais que não goste dele, por mais que não admire ele, você tem que respeitar ele, que o cara é muito casca grossa. Bom, então vamos lá. Em 2014 veio a primeira quebra psicológica do Ethan, que foi quando a sua esposa, a Mia, desapareceu, sem nenhuma explicação, nenhum corpo, nenhuma despedida, e esse desaparecimento durou 3 anos. E o Ethan aprendeu a viver com as perguntas que ele tinha. Será que ela morreu? Será que ela foi sequestrada? Ou será que simplesmente ela decidiu abandonar e viver a vida dela? E esse momento é muito dolorido pro Ethan, porque ele não tem a menor noção se ela morreu ou se ela simplesmente deixou ele pra trás, e a dúvida machuca mais do que qualquer perca, porque ele não sabe se ele perdeu ela, e junto com a dúvida vem a esperança de um dia poder reencontrar ela, ou de um dia descobrir que ela tá viva, ou, sabe, simplesmente rever ela. Até que um dia, do nada, aparece um e-mail, poucas palavras, uma frase simples, pedindo pra ir buscar ela. E, porra, sendo sincero, qualquer pessoa desconfiaria disso. Eu duvido que a maioria iria. Por se passar 3 anos, a maioria já teria aceitado o destino. Mas pro Ethan foi completamente diferente. Ele não pensou que poderia ser uma armadilha. Ele não pensou que poderia ser uma brincadeira cruel, alguém só usando o nome da Mia pra trollar ele. Ele só foi sem pensar 2 vezes. E ele nunca conseguiu superar a perca. Por isso que ele foi. A menor chance de encontrar a Mia já valia mais do que qualquer outra coisa no mundo pra ele. E ele não tava, nesse momento, ele não tava indo atrás de respostas ou pra descobrir o que aconteceu. Ele só tava indo atrás da última esperança que ainda restava nele. E o Ethan mal sabia que essa fagulha de esperança ia levar ele diretamente pro inferno. Ele cruza o país, ele chega na Louisiana e ele encontra uma velha propriedade onde dizia no e-mail que a Mia estava. E essa propriedade é a tão famigerada Fazenda Becker, ou Baker, não sei falar, vou falar como Becker, se tiver errado vocês me corrijam. Era uma casa destruída, completamente acabada e parecia ser abandonada até. Silenciosa, praticamente morta, toda a vegetação em volta estava praticamente morta e dava pra ver de cara que tinha algo errado com aquele lugar. O silêncio que tinha lá não transmitia paz, transmitia medo. Cada passo fazia o Ethan perceber que aquele lugar tinha algo impossível de explicar e sinceramente muito macabro. Mesmo assim, mesmo contra todos os sentidos do corpo dele, mesmo contra a lógica, ele continuou andando. E foi lá, nessa propriedade, que ele encontra a Mia, a sua esposa, depois de 3 anos. E a situação da Mia não estava nem um pouco legal. Ela estava viva, mas com o rosto cansado, as roupas sujas e os olhos carregavam um medo impossível de explicar. E nos primeiros segundos, sinceramente, nada importava para o Ethan. As perguntas, o desaparecimento, os anos de sofrimento, tudo desapareceu da mente dele. A única coisa que o Ethan conseguiu fazer é abraçar ela. Naquele instante, ele acredita que todo o pesadelo dele tinha finalmente chegado ao fim. Mas a Mia começa a agir de forma completamente estranha. Ela tá apavorada, confusa, parece totalmente perdida, como se fosse alguém tentando lembrar o que aconteceu, tentando explicar algo que não conseguia compreender. E ela insiste que eles precisam dali imediatamente. Todo momento ela fica falando sobre ela não pode encontrá-los, ela vai ver eles, mas nunca explica quem é essa mulher que ela tanto fala. Antes que Ethan consiga entender alguma coisa, a Mia muda completamente. E o olhar da Mia, que antes transmitia medo,
agora transmite ódio. Ela muda completamente, a feição dela muda. E ela começa a agredir o Ethan, ela começa a agredir ele, empurra ele e desaparece pelos corredores da casa. E sinceramente, eu acho que esse é um dos momentos que mais dói pro Ethan, porque é a segunda quebra psicológica dele. Antes, ele ficava pensando, imaginando milhares de possibilidades de como ele reencontraria ela. Talvez ela estivesse morta, talvez presa, talvez ela tivesse fugido e estaria com outra família, vivendo a vida dela, com filhos, ou sei lá, ela virasse traficante no México, não importa. Eu tenho certeza que em nenhum momento passou pela mente dele durante esses 3 anos que ela seria a criatura que tentaria matar ele, que ela mudaria completamente e tentasse matar ele. E aí vem a primeira luta. Enquanto ele procura a Mia, os gritos ecoam pela casa, uma situação completamente apavorante. Quando ele finalmente a encontra, ela nem parece mais humana. Parece que alguma criatura sobrenatural controlou o corpo dela. Ela avança contra Ethan com uma violência absurda, ataca ele, golpeia. Chega um momento que ela até mesmo atravessa a mão dele com a chave de fenda. E sinceramente a dor parece ter sido insuportável. E eu acho que é justamente isso que torna esse Resident Evil tão diferente dos outros. Quando ela golpeia o Ethan, ele não reage de forma heróica, ele não contra-ataca, ele não tenta esquivar, ele grita, ele entra em pânico. E completamente diferente dos outros protagonistas que a gente está acostumado na série. O Chris provavelmente contra-atacaria e imobilizaria ela. O Leon sacaria sua arma e sinceramente estourar os miolos dela. Mas o Ethan não. O Ethan reagiu como uma pessoa normal. E é esse momento que prova o porquê que ele é tão incrível. Mesmo tendo quebrado de novo, ele continua lutando. E é nesse momento que a gente entende exatamente quem o Ethan é. Coragem não significa a ausência de medo. Não significa que o Ethan não tinha medo. A coragem é continuar mesmo estando completamente apavorado. E é isso que o Ethan faz de melhor. Mesmo sem entender a situação, mesmo sem saber o que fazer, o Ethan continua andando. E depois tem a situação que ele consegue derrubar ela e parece que ela volta ao normal. Mas isso dura poucos segundos. Ela chora, ela pede desculpa, implora para que ele vá embora daquela casa. É como se nesse momento 2 pessoas estivessem lutando pelo controle do mesmo corpo. Então, mais uma vez, ela muda. Sem escolha, o Ethan precisa revidar. E nesse momento, o Ethan pensa ter matado a mulher que ele procurou por tanto tempo. Não porque ele quis machucá-la, não porque ele desejava matar ela, mas sim porque ele queria sobreviver. Foi um instinto, não foi algo que ele planejou. E acreditando ter matado a esposa dele, essa dor vai acompanhar ele durante toda a história do jogo. E sinceramente eu acredito que quase nenhum dos outros protagonistas da série conseguiriam aguentar isso. Só esse caso isolado da Mia já é algo que destruiria a maioria por ser extremamente desgastante psicologicamente, gente. Aqui a gente começa a entender o quão resiliente o Ethan é. Mas a história não acaba por aí, tá, gente? Enquanto o Ethan tenta entender tudo o que aconteceu, porque foi tudo muito rápido, foram questões de minutos, surge um homem imenso atrás dele, Jack Becker, o pai da família. Sem dizer quase nada, ele desfere um golpe brutal na cabeça do Ethan. Tudo fica escuro, o Ethan apaga, e quando ele acorda, ele tá preso na mesa de jantar da família. E eu acho que essa é uma das cenas mais perturbadoras e nojentas da franquia de Resident Evil. Ao redor da mesa tá a família, ou pelo menos aquilo que um dia foi uma família. Jack, Margarete, Lucas e uma velha completamente imóvel e, macabra. E eles vão conversando, discutindo. Parece até que são pessoas normais. Não tão normais assim, mas pro padrão de Resident Evil tá até comum. Mas aí do nada eles servem restos humanos como se fosse um jantar normal. Naquele instante, Ethan finalmente entende. Ele não entrou apenas numa casa estranha abandonada. Ele entrou num lugar onde toda a lógica deixou de existir. E finalmente, depois de conseguir escapar da mesa, depois de uma certa trama, de uma discussão que tem ali, de provocações, a gente vê que o Ethan é um homem que nunca desiste. A maioria das pessoas, depois de fugir dessa mesa, pensaria uma única coisa: fugir, eu vou chamar a polícia, eu nunca mais vou pisar nessa casa perturbadora. Mas o Ethan continua. E é aqui que a sua real personalidade começa a aparecer. Ele não continua porque acredita ser invencível, porque acredita que conseguiria derrotar o Jack sem nenhum problema.
Muito pelo contrário. Durante o jogo inteiro, podemos ouvir sua respiração pesada, seu desespero, seu nervosismo, sua voz tremendo, mas ele continua porque acredita que tem alguém esperando por ele. Mesmo que essa pessoa tenha tentado matá-lo, mesmo que tudo pareça impossível, ele simplesmente não consegue desistir. E talvez seja sua maior qualidade, não sua força, não sua inteligência, mas sim sua capacidade absurda de continuar andando quando qualquer pessoa já teria desistido. Enquanto explorava a casa, cada corredor daquela casa parecia, sei lá, um inferno. Ethan ainda acreditava que poderia salvar Mia. Ele não fazia a menor ideia de que aquele pesadelo escondia algo muito maior. E enquanto Ethan caminhava pela casa, ele começou a perceber que talvez fugir não fosse uma opção para ele. A casa parecia viva, as portas se fechavam sozinhas, os objetos mutavam de lugar e sempre tinha aquela velha estranha que estava parada observando para ele sem fazer nenhum barulho. Mas nada de aterrorizante se comparava ao homem que começava a perseguir ele, Jack Becker. À primeira vista, Jack parecia apenas um fazendeiro louco, um homem violento, cruel e que ia matar o Ethan, sei lá, com uma faca de cozinha. Mas o Ethan viria a descobrir logo algo muito mais perturbador. Jack simplesmente não morria. Cada vez que Ethan acreditava ter derrotado ele, ele voltava, mais furioso, mais forte, mais determinado a matar o Ethan. Como se até mesmo a própria morte tivesse desistido dele. Imagine o que isso faz com a mente de alguém. Nós crescemos acreditando que todo problema tem uma solução. Toda luta chega ao fim, qualquer empecilho tem uma solução, qualquer obstáculo dá pra esquivar, dá pra passar por cima. Mas o que faz quando a luta não acaba? Quando você derrota o inimigo e ele levanta todas as vezes? Cada reencontro, o Ethan perdia um pouco de esperança. Mas mesmo assim, continuava andando e continuava enfrentando ele. E aqui eu acho que o jogo traz a maior sensação de impotência da franquia, pelo menos até onde eu joguei dos jogos, né? Porque você percebe que lutar contra o Jack não muda nada. Se você atira contra ele, ele vai continuar andando. Se você não atirar, ele também vai continuar andando. Não muda nada. E eu acho que é isso que torna o Resident Evil 7 mais diferente ainda dos outros. Porque você tem uma arma na mão, não mudou nada no jogo. Você sabe que se você atirar contra o Jack, ele vai continuar te perseguindo da mesma forma. Isso é incrível. E como se já não bastasse o Ethan ter que sobreviver e fugir da esposa que desapareceu por 3 anos e agora tá possuída tentando matar ele, ele tem que lidar com uma criatura que quanto mais ele mata, quanto mais ele atira, mais forte fica e mais raivoso, parece que dá mais vontade do Jack caçar ele. Aqui você percebe que, cara, o Ethan não é uma pessoa normal de jeito nenhum. E outra coisa que eu acho muito interessante no Resident Evil 7 é que o jogador sente exatamente o que o Ethan está sentindo. Desorientação, os corredores parecem confusos, claustrofóbicos, mas conforme avançamos no jogo começamos a decorar caminho, já sabemos onde fica a garagem, o porão, as escadas, a cozinha. A casa continua assustadora, mas já não é tão desconhecida. E isso representa algo interessante. O medo de Ethan deixa de ser um ambiente desconhecido. Agora o medo dele tem nome e sobrenome, é o Jack Becker. Essa coisa atormenta o Ethan um jogo inteiro. E durante o jogo inteiro você pode escutar passos dele atrás de você, uma porta se abrindo do nada, uma voz grave dizendo "Welcome to the Family Son". E o Jack não tinha pressa, porque sabia que o Ethan não tinha pra onde ir. É o tipo de perseguição que causa no jogador e no personagem um estado chamado de hipervigilância. Ela é uma condição psicológica que faz com que a pessoa permaneça em estado constante de alerta. O cérebro nunca relaxa, qualquer barulho parece ser uma ameaça, qualquer sombra parece que vai ter alguma coisa pronta para te pegar. Se torna impossível você dormir e, pior ainda, pensar com clareza. Embora o jogo nunca diga isso claramente e diretamente, é exatamente esse estado que o Ethan tá durante praticamente toda a sua estadia na propriedade Becker. E durante o caos, durante as batalhas, durante a perseguição, ele enfrentando cada membro da família, do nada um telefone toca. Do outro lado da linha estava Zoe Becker. E pela primeira vez desde que ele chegou nessa propriedade, parecia que alguém estava disposto a ajudar ele. O Ethan não confiava, tá? Ele não sabia em quem confiar, afinal, a esposa que ele caçou por 3 anos, que ele cruzou o país inteiro pra encontrar, tentou matar ele.
Então ele não sabia em quem confiar. E a família inteira daquela casa queria ver ele morto. E agora surge uma estranha, com o mesmo nome do homem que tá caçando ele há horas, dizendo que queria ajudar ele, que conhecia uma saída. Bom, e mesmo desconfiando, o Ethan aceita a ajuda. Porque, mesmo que ele não acredite totalmente na Zoe, naquele momento, desconfiar de tudo e todos significaria morrer sozinho naquela propriedade. E depois vem o quarto baque psicológico do Ethan. Já não bastava a mulher desaparecer por anos, ela tentar, depois de 3 anos, matar ele, ou o Jack perseguindo ele que nem um louco por horas e horas. Vem mais um, que é quando ele descobre a verdade sobre os Beckers. Conforme ele vai avançando na história, explorando a propriedade, lendo pequenos documentos, começa a revelar uma história completamente diferente daquela que ele imaginava. O Jack e a Marguerite nem sempre foram monstros. Na verdade, eles eram conhecidos na região como pessoas trabalhadoras. Ajudavam os vizinhos, mantinham a fazenda, criavam seus filhos e tinham uma vida comum. Tudo mudou após um acidente de um navio próximo aos pântanos de Louisiana. Foi ali que encontraram uma garotinha aparentemente indefesa, sozinha, assustada, sem família. Seu nome era Eveline. Sem imaginar o perigo, os Beckers decidiram ajudá-la. E foi a pior decisão de todas as vidas. Pouco a pouco, a influência da Eveline começou a destruir suas mentes. Ela não controlava apenas seus corpos, controlava suas emoções, suas memórias, seu desejo, transformava pessoas em uma família, mas uma família criada à força. Jack não escolheu se tornar um assassino, Marguerite não escolheu enlouquecer, eles foram consumidos por algo muito maior que eles próprios. E essa descoberta muda completamente a percepção dos acontecimentos. Talvez Ethan nunca estivesse lutando contra vilões que queriam matar eles. Talvez ele estivesse lutando para liberar vítimas, mesmo que eles não soubessem. E aqui a gente começa a perceber a mudança no comportamento do Ethan. No início ele procurava respostas, ele estava ali para matar ou morrer. Agora ele procurava apenas sobreviver. Cada confronto exigia que ele matasse alguém, exigia que ele atirasse em alguém. E mesmo sabendo que a família Becker já tinha perdido sua humanidade, eles ainda carregavam rostos, histórias, e isso gera um peso psicológico imenso no personagem. Porque Ethan não é um soldado treinado para apertar o gatilho. Cada disparo representa uma decisão. Cada inimigo derrotado representa um pedaço da sua antiga vida ficando para trás. O homem que entrou pela porta daquela propriedade para encontrar sua esposa já não existia mais. Em seu lugar começava a surgir alguém muito diferente, alguém que aprendia da maneira mais cruel possível, que sobreviver também significa carregar cicatrizes que nunca serão vistas. Bom, e com o avançar da história, a gente percebe que a verdade sobre a Mia era totalmente diferente. Antes a gente via a Mia como alguém que o Ethan precisava resgatar, que ela precisava ser salva, como uma vítima de tudo aquilo. Mas antes de tudo aquilo acontecer, a gente descobre que a Mia trabalhava para uma organização criminosa conhecida como The Connections. Sua missão era acompanhar o transporte de uma arma biológica experimental, uma garotinha chamada Eveline. Durante a viagem, alguma coisa deu errada, a Eveline escapou do controle e o navio naufragou. E foi assim que ela acabou encontrando a família Beckett. Sem saber, Jack e Marguerite acabaram acolhendo juntamente com a criatura que destruiria sua vida. E de certa forma, Mia faz parte da história desde o início. Ela não criou a Eveline, ela não queria que aquilo acontecesse, mas escolheu trabalhar para pessoas que tratavam as vidas humanas como experimento. E a reação do Ethan a isso é bem curiosa. Ele não grita, ele não faz um grande discurso de raiva, ele não explode de ódio, ele apenas fica em silêncio. Um silêncio que diz muito mais do que qualquer discussão. Porque depois de tudo que ele enfrentou, descobrir que a mulher que ele veio salvar carregava um segredo tão grande que seria suficiente para fazer qualquer pessoa desistir, o Ethan não desiste, ele continua. Não porque esqueceu as mentiras, nem porque a perdoou imediatamente, mas porque naquele momento salvar a Mia ainda era mais importante do que encontrar culpados. E eu trouxe isso só pra mostrar que é isso que desencadeia a decisão final e último conflito que temos em Resident Evil 7. Bom, aqui eu não citei tudo da história do jogo, não citei todos os conflitos, não citei todos os personagens para diminuir o tempo que a gente gastaria, e o foco nesse vídeo é explicar sobre o Ethan e todas as quebras psicológicas que ele teve.
Se você quiser saber da história do jogo, comenta aí que eu trago um vídeo contando toda a história do jogo detalhadinha e com tudo que a gente tem disponível para você não ficar com dúvida nenhuma. Mas então, depois de tudo que aconteceu com o Ethan naquela casa infernal, Resident Evil 7 faz uma simples pergunta, mas extremamente cruel. Quem o Ethan deve salvar? Com um frasco do antídoto na mão, ele tem que escolher entre salvar a Mia ou a Zoe. À primeira vista, a resposta parece até certa. Zoe foi quem guiou diretamente, basicamente a história inteira. Foi ela quem explicou como sobreviver, quem abriu caminhos, quem ofereceu esperança quando tudo parecia perdido. Sem a Zoe, o Ethan claramente nunca teria saído daquela propriedade vivo. E mesmo assim, a maioria dos jogadores escolhe a Mia. Isso revela muito mais sobre o Ethan do que sobre o próprio jogador. Durante toda a história, o Ethan não esteve lutando para salvar o mundo, para derrotar a Eveline ou para acabar com a infecção que assombrava a família Becker. Seu objetivo sempre foi o mesmo: encontrar a Mia. Ela foi a razão pela qual ele entrou naquela casa, a razão pela qual suportou toda a dor, toda a tortura psicológica. A razão pela qual ele continuou andando quando qualquer outra pessoa teria desistido. Escolher a Zoe significaria abandonar justamente aquilo que manteve o Ethan vivo durante toda a jornada. Mas essa decisão também levanta uma questão muito interessante. Será que a Mia realmente merecia ser salva? Ela mentiu pro Ethan durante anos. Ele escondeu seu trabalho, escondeu que trabalhava para uma organização criminosa e participou do transporte pela Eveline. E mesmo sendo uma vítima da infecção, suas escolhas ajudaram a causar toda aquela tragédia. E não foi só uma tragédia que afetou ela, foi uma tragédia que afetou a família Becker, afetou muitas pessoas. Enquanto isso, a Zoe nunca escondeu quem era, nunca fingiu ser outra pessoa, ela apenas tentava sobreviver e fugir de todo aquele caos. Por isso essa escolha não existe para dizer quem é a pessoa certa ou quem o Ethan deve salvar. Ela existe para mostrar quem o Ethan é. Ele não age baseado na lógica, ele age baseado no amor. Mesmo depois de tudo, mesmo depois das mentiras, mesmo depois de quase morrer incontáveis vezes, ele ainda prefere acreditar que a mulher que ele veio salvar ainda existe. E talvez seja justamente essa decisão que resume todo Resident Evil. Não é a história de um herói tentando salvar o mundo, é a história de um homem comum que se recusou a abandonar quem ele amava, mesmo quando o mundo inteiro dizia que já era tarde demais. E isso pra mim prova exatamente o quão resiliente e o quão forte o Ethan é. Mesmo sendo um protagonista que não tem preparo, que não tem treinamento militar, o Ethan é muito poderoso e não pode ser subestimado. Porque a força dele não tá no músculo, não tá na ponta da arma, tá na sua mente. Se você quiser um vídeo mais detalhado sobre a história do Resident Evil 7, ou quiser que eu faça um vídeo nesse mesmo estilo do Resident Evil 8, o Village, é só comentar aí, viu? Muito obrigado, se você gostou do vídeo, se inscreve, me segue por favor para ajudar e até a próxima, se cuidem!